Já vai, então. Ok. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal de Filosofia Taoísta. Estamos hoje aí com Matheus Machado, poeta, escritor. Eu sou o professor Chiu e o Matheus, formado em gestão ambiental, ele é um escritor. Estou com os livros dele aqui, ó. A Mulher Vestida do Sol. É um livro de poesia, né? Ele me presenteou. Muito obrigado, viu, Matheus? E Legal. também autor de Beleza de Todas as Coisas, né? Editora aqui. Eu achei muito bonita a capa do livro, É né? Ibis Libris, a editora? Fala para mim qual que é a editora. Ibis Libris, do Rio, Ibis tá? Libris. Do Rio de Janeiro. O Matheus, ele tá ligado a esse... Já foi ou tá ligado ou ainda está ligado a essa questão ambiental também? Eu sou formado já há um bom tempo, mas olha só, eu nunca trabalhei propriamente dito com a gestão ambiental. Então, eu tenho mais como conteúdo teórico, né? Na época, até eu tentei trabalhar em empresa, em setor privado, mas me decepcionei um pouco, então acabei não entrando nesse caminho, né, profissional. Mas eu fiz, né, todo o curso, né, me formei. Ah, legal. Então é isso aí. Nós vamos hoje abordar. Ah, beleza, olha, já tem gente aí dando sinal aqui. Boa noite, viu, Leonardo? Leonardo, que Boa também noite conhece a a obra todos. do surrealista Piva, Willer, junto com o Matheus, né, que eu conheci recentemente. Boa noite, Legal. então, para todos e para Leonardo, que está escutando, que também é poeta, né? Bom, e nosso tema de hoje é a relação entre o homem e a natureza, essa harmonia que acontece, e no caso do filósofo esotérico, o Matheus vai explicar para a gente, né, do René Guénon. Uhum. Então eu deixo as palavras ao Matheus aí para falar um pouco sobre essa relação. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Chiu por ter me convidado por essa live, né, por essa oportunidade de a gente bater um papo e conversar um pouco. Legal. Agradeço a presença do pessoal que for aparecendo, né, quem estiver presente, quem entrar aí na live. Meu nome é Matheus Melo Machado, Matheus Machado, e eu trabalho com poesia, né? Tem alguns livros publicados e tudo mais. Sobre mim, nem tem muito o que falar, eu vou direto no assunto. Com relação ao tema de hoje, né, a harmonia entre o homem e a natureza, né, na perspectiva de... Qual é a pronúncia correta? Laozi? Isso, Lao Tzu. Laozi. É o Lao Tzu com o René Guénon. Para quem não conhece, o René Guénon, ele foi um personagem do início do século passado, né? Um grande estudioso. Inicialmente, ele esteve envolvido com escolas ocultistas e tudo mais, depois ele se distanciou de tudo. E ele não era um filósofo nem um literato propriamente dito. Ele era apenas um grande estudioso que compartilhou por meio dos seus livros sobre as antigas tradições, as mais antigas tradições da humanidade, né, de conhecimento, de arcabouço de conhecimento. Então, desde a tradição hindu, ele era especialista na tradição hindu, tradição judaico-cristã, o budismo e assim por diante. Então, essas grandes tradições, ele compartilhou esses conhecimentos que até então eram muito ocultos, né? Muito ali dentro apenas dessas escolas, desses meios ocultistas. Ele acabou colocando isso em público, né? Teve algumas consequências por conta disso, e ele também foi, de certa forma, perseguido, né? Ou hoje se fala cancelado, porque ele deu muito de frente com, por exemplo, a Madame Blavatsky. Ele fez um livro falando sobre a teosofia
uma pseudo-religião, né, chamada teosofia. Então, ele fez uma crítica à teosofia. ele contrapõe radicalmente, fundamentado, as ideias da Blavatsky de que ela teria desvirtuado os conhecimentos orientais. Também ele fez um outro livro mais voltado para o espiritismo, para o kardecismo, né? Então, ele tinha uma posição muito crítica, mas muito bem baseada, muito bem elaborada dentro dessas antigas tradições, e ele apontava os erros que estavam acontecendo nos meios esotéricos e ocultistas da época. Né? Então, ele foi até polêmico assim, na época. Né? Então, ele não tem uma doutrina, não existe uma doutrina guénoniana, ele apenas vem compartilhando esses conhecimentos. Mas ele escreveu livros. Sim, ele escreveu uma série de livros, O Rei do Mundo, A Crise do Mundo Moderno. Você diria que ele é Você diria que ele é um religioso, filósofo, ocultista? Como você? Não, eu diria que ele é um grande conhecedor das antigas tradições, também passou a ser chamado de perennialismo ou tradicionalismo. Uma filosofia perene. Isso, mas ele propriamente não tem uma doutrina, ele apenas pegou esses conhecimentos e compartilhou com o público, né? com as pessoas, através dos seus livros, escrevendo sobre esses conhecimentos. Né? E, então, sobre o tema de hoje, eu quero abordar através de René Guénon, mas dentro da perspectiva judaico-cristã sobre a relação do homem e a natureza. Tá? O Guénon, um dos pontos de partida do Guénon, no livro A Crise do Mundo Moderno, né, que ele pega do hinduísmo a ideia de que a humanidade passa por ciclos. Seriam 4 ciclos que formam uma Manvantara, e cada ciclo tem um determinado tempo. Na perspectiva judaico-cristã, esses ciclos seriam representados pela estátua de Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, através do sonho que ele teve. Daniel interpretou esse sonho. Então, era uma estátua com a cabeça de ouro, os peitos e o braço de prata, a parte da coxa de bronze e os pés, né, de ferro e barro. Então, cada parte é um ciclo. E, em relação ao hinduísmo, né, seria o último ciclo, seria a chamada Kali Yuga, ou Idade das Trevas, a qual nós estamos inseridos dentro dela. Nós nascemos nessa Idade das Trevas, ou da Kali Yuga, que seriam os pés de ferro e barro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Enfim, então, a partir daí, a perspectiva judaico-cristã é que, se formos pensar no momento primordial do homem e da sua relação com a natureza, era uma relação completamente harmoniosa, né? Dentro da tradição, então, das escrituras, nós temos lá o Gênesis, em que Deus ele cria o homem, mas antes disso ele criou toda uma atmosfera. Ele criou dentro de um Éden, né, de um jardim, tinha os animais, e o interessante é que a relação entre os animais era de harmonia, não existia caça e caçador, não existia caça e presa. Né? Então, o leão poderia se relacionar com um cervo, com uma gazela, sem a necessidade de caçá-la. Então, era outro tipo de relação entre a própria natureza, entre os próprios animais e assim por diante. E com o homem era a mesma coisa. Só fazendo uma pequena observação rápida, no livro Vazio Perfeito, do taoísta Lietz, há uma imagem na história de animais convivendo em harmonia. Isso é só para já dar um primeiro ponto. Mas olha que interessante, é justamente isso que o Guénon pega. Ele pega as antigas tradições, as mais antigas lá, né, na fonte mais pura possível, ele mostra que todas elas têm uma mesma fonte, estão dizendo a mesma coisa com uma vestimenta diferente. Então, o judaísmo cristão vai dizer uma coisa,
e você vai encontrar essa mesma coisa dentro de outras culturas, como o hinduísmo e assim por diante. Porque tiveram uma mesma fonte, segundo o René Guénon. Então, segundo o René Guénon. Segundo o René Guénon, por quê? Porque o René Guénon está baseado nessas tradições antigas. Né? Então, segundo essas tradições, todo esse conhecimento tiveram uma única fonte. Então, houve um momento primordial do ser humano em que ele estava completamente conectado com o sagrado, com Deus, e por estar completamente conectado, integrado a Deus, a relação com a natureza era também outra, porque tudo tudo vivia numa espécie de harmonia, de paz, de completa harmonia e de integridade. Né? Com o erro do homem, com o processo de queda, né? Aí é que as coisas começaram a modificar. Na tradição judaica, o que é muito chamado de pecado, né? Na tradição cristã, para o judaísmo, esse pecado, na verdade, é errar o alvo. Então, você está errando o alvo. Então, o que acontece? Quando o homem ele errou, ele quebrou uma aliança, ele quebrou vamos dizer assim, uma regra da situação, ele, então, entrou num processo de queda. Só que esse processo de queda não está relacionado só ao homem, mas a tudo que existe, a todo o universo. Então, todos nós entramos num processo de queda, desde o homem, está tudo num processo de queda. E esse processo de queda trouxe uma desarmonia. Então, a relação do homem hoje com a natureza é uma relação de inimizade. É uma relação de inimizade. Tá? Então, por exemplo, a natureza, ela para nós, de certa forma, ela tem um lado hostil. Então, há ambientes hostis. Por exemplo, se você, de repente, estiver no meio do deserto, sozinho, há uma grande chance de você morrer no deserto, pelo próprio ambiente. Né? Ou se você estiver, de repente, se perder no meio da floresta amazônica ou do Pantanal Mato Grossense, certamente. Se você não tiver com alguma pessoa, com alguém ali que possa orientá-lo, praticamente você pode, há uma grande chance de você morrer, ou atacado por um animal, picado por uma serpente, inseto. O próprio ambiente pode fazer com que você sucumba, venha a morrer. Porque já não existe mais essa harmonia, já não existe mais esse equilíbrio. Agora, é interessante se a gente pegar, por exemplo, alguns personagens, como o São Francisco de Assis, ele conseguiu uma harmonia, uma relação com a natureza muito elevada, comparado a nós, né? Comparado ao resto das pessoas. Agora, ele só conseguiu essa relação vamos dizer assim, de uma certa plenitude, ainda não é integral, mas está muito mais próxima daquela harmonia primordial, porque ele se elevou espiritualmente, porque ele conseguiu isso através de um processo de espiritualização, de se religar ao espiritual, ao mundo espiritual. Sim. Então, a partir daí, ele conseguiu quebrar essa inimizade. Então, há relatos, né? Para quem conhece um pouco da biografia de São Francisco de Assis, há relatos em que ele fez amizade com o Falcão. Ele tem uma história em que ele estava na igrejinha e estava falando, pregando a palavra, e, de repente, muita algazarra de pássaros, de andorinhas, né? E aí ele parou e pediu para elas, né? Minhas irmãs, por favor, eu preciso pregar a palavra, será que vocês podem fazer silêncio? Todas elas pararam, ficaram quietinhas, aí ele pôde fazer a exortação. Elas entenderam. E, sim, era uma relação de conversa, como eu estou com você. Elas entendiam o que ele falava e ele entendia os animais. Uma outra história dele que é bem interessante é que ele foi para uma cidade da Itália chamada Úmbria, na região. Isso. E num lugarejo lá,
existia um lobo que estava atacando a população, as pessoas daquela cidade. Era um lobo muito feroz, que não atacava apenas os animais, mas estava matando as pessoas. Uau. Então, todo mundo estava vivendo numa espécie de Medo, né? terror ali, de medo, de terror, até de sair daquele lugarejo para ir para cidades maiores, fazer compras e assim por diante. E Entendi. quando o São Francisco passou por aquele lugar, ele ficou sabendo da história e se ofereceu para ajudar. Aí ele foi atrás desse lobo, ele encontrou esse lobo e Encontrou? ele conversou com o lobo, falou assim, olha, por favor, pare de atacar as pessoas, os animais da cidade e Uau. tal. E ele fez um acordo com o lobo. E o lobo entendeu, tá? Entendeu, e tanto Entendeu? que a Parou, entendeu. cidade ela passou a conviver com esse lobo. Eles alimentavam, né, com restos de comida, tudo mais, e davam proteção a esse lobo. Ele passou a viver nessa cidade e ter uma relação como se fosse um cachorro dócil É o que no eu meio pensei da agora. cidade, Um cachorro. entendeu? Então, por quê? Porque São Francisco fez essa aliança com o lobo e partilhou com a cidade. Então, Amansou o lobo. exato. Então, é muito interessante isso, tanto que nessa cidade existe ainda uma estátua do lobo, tal. Tem toda a história contada lá, né? Tem até a Dessa época. estátua. Tem, Entendi. é tudo, Uma é tudo lenda, mas muito é. documentado, tudo Uau. muito. Então, veja que a relação que ele tinha com a natureza, com os animais, era uma relação de respeito, mas Certo. não apenas do respeito, ele tinha algo mais. Esse algo mais é porque ele conseguiu atingir um estado de espiritualidade em que ele se fazia entender pelos animais e também entendia cada um deles, né? Agora, por que é possível esse entendimento? É possível, mas vai depender muito do nível espiritual de cada ser humano. Então, se você pega, tem pessoas que conseguem ter uma conexão muito mais forte com a natureza, seja com os animais ou com a parte da fauna ou assim por diante. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa. De maneira geral, nós, como nós vivemos, né, na nossa época, na modernidade, então nós somos, né, o homem moderno, nós, como homem moderno, nós perdemos muito dessa relação. Na verdade, por estar em processo de queda, então a gente vem decaindo cada vez mais nessa relação de desequilíbrio. Sim. Então é E olha muito só, mais difícil. complementando, já desde a época de Lao Tzu no capítulo 18, né, viu, Mateus? Ele diz que quando se abandona o Tao, o Supremo Tao, surge a benevolência e a retidão. Quer dizer, começa a surgir valores humanos da Sim, própria cultura da civilização que, sim, com esse avanço, vai meio como que tentando remediar essa crise por meio das virtudes, chamada moral, ou seja, por meio do cultivo das virtudes, o indivíduo pode elevar a sua moralidade, né, que já estava baixa, como você está falando aí. exatamente. É muito interessante o que você falou, e isso é muito reforçado na própria tradição judaico-cristã. Ou seja, se existem mandamentos, se existem leis e regras, é porque chegou um momento em que precisou que essas leis, esses mandamentos viessem a ser escritos e dados para que houvesse uma organização Mínima, dentro né? mínima dentro da sociedade, porque senão as É, pessoas iam se matar, sim. entendeu? Agora, uma coisa que eu acho interessante, falando dessa relação do homem com a natureza, se você pega a relação do homem arcaico, do caçador arcaico. Eu não estou falando do caçador atual, né? Que é outra história, né? É uma caça predatória, é uma caça por dinheiro, é completamente nociva. Mas existem aqueles caçadores em tempos mais antigos, eu diria até em algumas regiões em tempos ainda recentes, né? Mas a relação do caçador com a caça é muito interessante. Eu até Certo. posso sugerir aqui 2 filmes, não sei se você viu, Claro. se o pessoal que está nos assistindo,
Existem 2 filmes que é fácil encontrar no YouTube. O primeiro filme se chama O Conto do Caçador e do Tigre. É um filme, Vou escrever aqui, se eu não me engano, é chino-coreano. Fala da relação da Coreia e da China. Uhum. E Vou conta a escrever aqui, história de conto. conta a história de um caçador e a relação que ele tem com uma família de tigres. Tá. E essa relação passa de pai para filho. Então, a relação do caçador com a caça é extremamente interessante. Um outro filme é chamado O Caçador. É um filme que Só o tem caçador. Tá. só o Caçador. É com o ator William Defoe. William Defoe. Bem interessante também. Ele é um caçador que ele é contratado e ele vai atrás ele vai atrás do tilacino, o tilacino também chamado de tigre da Tasmânia, né, que é um marsupial que entrou em extinção, acho que no final da década de 30, a última espécie que estava em zoológico veio a morrer, então é considerado um animal extinto, não existe mais. No entanto, no filme mostra que algumas pessoas registraram a presença de um desses animais numa região, acho lá da Austrália, eu não me lembro direito, mas é pertencente ali àquele lugar. E ele foi atrás, contratado para Sim. poder pegar esse animal e pegar o DNA para se produzir, sei lá, determinada vacina. Eu não me lembro. Eu até preciso voltar a assistir esse filme, que é muito bom. Mas o interessante é que a relação do William Dafoe como caçador vai mudando quando ele encontra o animal. Então, Tá. essa relação, resumindo, a relação do caçador e da caça, ou do caçador com a natureza, e desse tipo, né, de caçador que eu estou falando, né, que é muito mais próprio do homem arcaico, é uma relação de muito respeito, é uma relação de convivência harmônica. Tem um outro filme, só para finalizar, chamado O Último dos Certo. Moicanos. Numa cena desse filme, do Último dos Moicanos, um indígena americano com seu filho estava à caça de um cervo. Aí eles conseguem matar o cervo e quando eles chegam, o cervo morto, né, eles agradecem ao cervo, eles agradecem ao Deus, né, que eles acreditam na fonte da vida, e fazem uma oração, então, agradecendo pela vida daquele cervo que vai alimentar ele e a família. Entendeu? Então, essa relação é uma relação de equilíbrio. Dentro do processo de queda, dentro dessa desarmonia na qual o homem vive com a natureza. Tá? Não é Mas simples. ela está mais próxima de uma relação harmoniosa. Como você está falando, ele não vai simplesmente matar e depois comer o animal, né? Na verdade, esses caçadores antigos, eles têm aquela mesma lei da natureza, em que nada em que tudo se aproveita, não desperdiça Tá. nada. Então, se aproveita a carne, as peles, se aproveita tudo do animal. Então, é uma caça para alimentar, para a sobrevivência daquele povo, né? No caso do povo indígena, mas ao mesmo tempo eles reconhecem o equilíbrio, né? A harmonia nessa relação da natureza, em que eles precisam daquilo e aquilo também está ali para servir e o próprio animal entende isso. No filme O Conto do Caçador e o Tigre, isso fica muito claro, essa relação de amizade entre o tigre e o caçador, de que um meio que precisa do outro e se um tiver que morrer vai ser pelas mãos do outro, né? Tá. Não vai ser uma morte desonrosa. Certo. Então Parece um existe pacto de doação. exato, existe um código de honra entre Pacto. o animal e o caçador. Sim, e a gente estava falando justamente dessa idade de ouro, né, da civilização, que está em todas as mitologias, na maior parte, né, delas. Às vezes até em tribos
né, dos aborígenes originários, povos originários. E o que é curioso é que na filosofia taoísta a gente fala tzara, né, naturalidade. Mas essa naturalidade, ela já está como um estado de ser internamente dentro da nossa essência, nossa natureza originária, Panxin, né? Tem até estou vendo um autor aqui, ele fala Xuanhu Tianxin. Xuanhu é seguir, né? É o verbo seguir. E Tianxin, Xin é natureza, e Tian é celeste, céu. Só que o céu, até como a palavra céu tem um significado de naturalidade, por exemplo, para um autor como Zhuangzi, né? E Lao Tzu fala exatamente que tem uma frase do capítulo 25, né? O homem segue a terra segue o céu segue o Dao e o Dao segue ele mesmo, porque o Dao é a totalidade na qual todos estamos inseridos. Nós não estamos separados disso. Exatamente, exatamente. Dentro da tradição judaico-cristã, né, muito mais do cristianismo, né, tem o termo, a religião que vem etimologicamente, tem duas explicações. Eu acredito que a mais próxima é o do religar-se, ou seja, nós somos desligados dessa unidade, desse estado primordial de ligação com Deus. Então, o homem, por estar desligado, ele está sujeito a todo tipo de erro, todo tipo de falha, o que o Renan fala de degenerescência, né, de decadência. Então, por isso que é preciso, a gente precisa buscar se religar novamente à fonte, religar a Deus, para justamente, ainda que vivendo num período de queda, num tempo assim, a gente possa estar mais próximo e a gente não se corrompa junto com a própria época, né? Porque o que acontece? Essa época, a Kali Yuga, ela vai finalizar e vai nascer, vai voltar um novo ciclo, um ciclo de ouro, um ciclo de harmonia, de perfeição, que no cristianismo é pontuado com o segundo retorno de Cristo à Terra. Aí tem todo um milênio, enfim, tem toda uma história aí envolvendo escatologia e tudo mais. Mas tem o mesmo princípio. Então, finaliza-se a Kali Yuga envolvendo desastres naturais, todo tipo de catástrofe natural, não necessariamente causada pelo homem, tá? Mas, digamos assim... o homem tem uma parcela de responsabilidade. O homem tem uma parcela, mas nem tudo é por conta dele. Por exemplo, um cometa vindo do espaço e atingindo determinada localidade, o homem não tem... É uma coisa que está além do poder do homem. Aliás, desde esse princípio de queda, que uma das metas do homem é ter o poder e o domínio sobre a natureza, mas ele jamais vai conseguir ter domínio e poder sobre a natureza. Ele pode ter aí algum domínio, mais ou menos, em alguns aspectos, mas um domínio, uma compreensão total ali, ele não vai conseguir ter. Nesse período de Kali Yuga, nesse período de declínio, ele não consegue alcançar isso. Então, por essa inimizade, tanto que muito dessas catástrofes, seja tsunami, seja vulcões, poluição, tudo isso não é tanto pelo agir do homem de maneira errada, né? Poluir o ar ou o mar, não é nem tanto isso. Isso acaba se tornando consequência. Mas existe um outro tipo de consequência cuja a raiz do problema não está nessa ação, mas sim no nível espiritual do homem. Então, quanto mais o homem está decaído, mais ele está afastado, mais ele está, vamos dizer assim, quanto mais pecador, mais errando o alvo, esse pecado, esse erro todo dele acaba contaminando a natureza também. E a natureza reage dessa forma. Reflete esse pecado. Exatamente, reflete não apenas a ação material do homem, mas a ação espiritual do homem. Entendi. E isso mostra que ainda estamos interligados. Nós temos essa conexão, só que uma conexão em um nível tão baixo que o próprio efeito do erro do homem na esfera espiritual vai afetar o mundo material, a natureza como um todo. Então tem Matheus, sabe o que eu fiquei pensando?
Eu acho que o pessoal aí que está ouvindo deve estar pensando também, não sei, pode ser que é uma das questões, né? Eu pensei assim, será que a natureza que está manifestando esses fenômenos de catástrofes e destruições, ou seja, toda essa época, na época de decadência, violência, né? Uhum. E todos os tipos de violência, de brutalidade, de grosseria, de bestialidade. E você vê, às vezes você pega notícias, você vê, né? Marido matando mulher, você vê crianças sendo mortas, crianças sendo estupradas, Sim. enfim, uma série de violências bem esquisitas, inclusive, né? Vinda da própria mente humana. Se você pensa que a gente, o ser humano, ele, o que eu quero dizer assim, o ser humano, ele antes de ele praticar algo contra lá fora no mundo externo, ele já esteve praticando uma autoviolação, uma autoviolência. Eu uso aqui a palavra violência, violação dentro dele mesmo. Foi uma autoagressão. Eu estava vendo um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, e ele, na topologia da violência, ele fala que a gente vive numa espécie de autocoerção, porque agora a gente não tem mais que uma ordem, né, superior que vem nos reprimir, porque a sociedade, né, democrática, liberal, capitalista, nos concede essa liberdade irrestrita, só que a gente, com essa liberdade, a gente, ao mesmo tempo, ele diz paradoxalmente, a gente cai nessa autocoerção, porque não precisa mais uma pessoa ou um governo nos coagir, né? Vem uma ideologia mesmo capitalista, fortemente assim, do tipo falando para você, você é livre, mas para você ser livre, você precisa ser autoempreendedor, você precisa conseguir sucesso, né? Fama, poder. E acho que isso também leva mais a afastamento dessa naturalidade, dessa natureza. Né? Não sei, eu penso assim, o que você acha disso? Em alguns aspectos, sim, eu concordo. Quando eu fiz o meu curso de gestão ambiental, eu aprendi o seguinte, que todo governo que existe, toda ideologia, todo governo que existe atualmente, seja o capitalismo não é uma ideologia, é só um meio de produção, né? Mas seja a ideologia mais neoliberal, ou até conservadora, ou O o capitalismo é um modo de socialismo, produção. é um modo de produção, não é uma ideologia como muitos confundem. Ou então, se você pega o regime socialista, ou o regime comunista, ou qualquer outro regime, todos eles têm um grande impacto negativo na natureza. Não existe um regime. Até foi dito que um regime socialista tem um impacto muito mais negativo do que uma sociedade mais aberta, mais capitalista. Tá? Agora, não querendo entrar muito em questões ideológicas, essa questão da liberdade é assim, nós temos liberdade até a página 2, 3 só, tá? Na verdade, a gente é condicionado já desde muito tempo. Se você pega, por exemplo, Eduardo Bernays, que foi o sobrinho do Sigmund Freud, ele usou dos conhecimentos de Freud e colocou dentro da propaganda, do marketing, então começou a fazer a propaganda e o marketing baseados nesses conhecimentos para mexer com a emoção, com a psicologia humana. Então, as pessoas acham que são livres porque podem vestir determinadas roupas ou comer determinados alimentos, na verdade, elas são induzidas a isso. E esse controle, né, essa manipulação, esse controle, ela se intensificou ainda mais com a internet, né? Então, hoje nós somos condicionados a estar toda hora vendo like, vendo isso, vendo aquilo. E os vídeos que chegam para você são porque já captaram o seu perfil. Exatamente. Então, isso não é propriamente capitalista ou não. Se você pega qualquer regime em que tenha o poder de controlar as mídias e essas ferramentas de manipulação, eles vão fazer isso. Então, essa questão liberdade, o conceito de liberdade, ao meu ver, ele é um conceito mais espiritual. Enquanto nós estivermos
vivendo nesse período, nesse mundo, nesse processo de queda, nessa era das trevas, a gente estamos sujeitos a todo esse tipo de coisas. Tá? Agora uma pergunta também para... Só para dar uma finalizada aqui, então a questão da liberdade ela é bem complexa, e tem várias camadas aí. Sim. Agora, então, primeiramente, essa questão do corpo, dessa como você falou, autocoerção. Essa autocoerção. Eu vejo sim, né? A gente não cuida do nosso corpo, né? A gente acaba castigando o nosso corpo com uma alimentação, com uma série de coisas. Tá? E ao contrário... Às vezes a gente até trabalha com jornadas bastante sobrecarregadas. Exato. Então, tudo isso está no pacote. Tá tudo ligado, né? Agora, assim, só para finalizar, para você tomar a palavra, uma coisa que é muito mal interpretada, inclusive pelos cristãos, mas principalmente para quem não essa separação do corpo e do espírito. Então, havendo essa condenação do corpo, essa rejeição do corpo, muito pelo contrário. Tá. Cristo, a própria palavra, nos ensina que nós temos que tomar conta do nosso corpo, porque se o meu corpo é templo do Espírito Santo, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso tratá-lo de qualquer forma. Então, entra naquela questão da moderação. Da moderação. Aí o próprio apóstolo Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho a liberdade porque foi me dado um livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Se eu quero ter uma vida cristã, se eu quero viver segundo os preceitos crísticos, eu tenho que viver com uma moderação. Então, assim, eu posso tomar vinho? Posso, mas eu não posso ficar enchendo a cara. Eu não posso dar mau testemunho, eu não posso fazer disso uma prisão para mim. Então, até porque é violenta, né? Exatamente, é uma violência contra o seu próprio corpo. Né? Então, o excesso de açúcar, as drogas, sejam lícitas ou ilícitas, quer dizer, é tudo num pacote alimentos só. Então, ultraprocessados. Exatamente, alimentos ultraprocessados. A promiscuidade também. Então, assim, você olhar para o teu corpo como um templo do Espírito, como um templo do sagrado, né? Para nós cristãos, templo do Espírito Santo. E para olhar para o templo do sagrado, precisa se cuidar, né? Exatamente. Então, só para finalizar, a visão cristã, judaico-cristã, ela não condena o corpo. Quando ela fala muitas vezes do corpo na palavra, eu acho que é mais um problema de interpretação, de tradução. Não se fala disso aqui. Está se falando dos impulsos primitivos, dos impulsos instintuais, né? Né, sabe, a raiva em excesso, a vaidade em excesso, lá no grego é patos, né? Paixões, né? Exatamente. Patos. Então, tá falando assim, segura a onda com essas paixões aí. Você tem que ter domínio sobre elas. Você não pode ser dominado. O taoísmo também ensina isso, né? A moderação do autodomínio. Exatamente. Então, a palavra moderação é jiansen, né? Jian. O Lao Tzu usa jian, isso... E o que você falou agora? O equilíbrio, né? A gente está falando também. É muito importante. E uma coisa interessante é que isso, até a visão do René Guénon, que é interessante que as tradições orientais elas têm muito mais disciplina nesse sentido. A tradição ocidental falta muito de disciplina. Né? Concordo. Mas, ao mesmo tempo, a maioria dos jovens japoneses, coreanos, mais, né, da geração atual, eles foram perdendo isso porque se ocidentalizaram e tudo lá também se globalizou. Exatamente. Né? Uma coisa que o René Guénon, ele defendia, naquela época, na década de 30, 40 do século passado, toda a espiritualidade oriental ainda estava bem preservada, né? Então, ele queria fazer uma espécie de resgate dos conhecimentos mais puros, mais tradicionais, mais profundos, dentro do catolicismo, porque ele era católico. Mas como ele viu que ele não ia conseguir, então ele se converteu ao islamismo e foi para uma tariqa, que não tem a ver com política ou propriamente com religião, mas é o lado mais místico, mais de conhecimento, dentro daquela tradição. Né? Então, hoje em dia não, hoje em dia já tanto o Oriente como o Ocidente já está muito misturado. Um exemplo muito fácil de identificar
é você pegar, por exemplo, década de 60, quando foi importado muito da tradição oriental, por exemplo, da Índia, dentro da cultura ocidental americana e veio passando para nós, né? Foi Então, muito acontecendo aquela isso, né? influência no Os meio, beats dos também. beats, mas principalmente dos hippies, que acaba sendo uma espécie Sim, de da sobra do que foi a ideia beat, né? Então, sim. decaiu um Sim. pouco e ficou nos hippies, e aí tem toda aquela ideia de expansão de consciência. Aí teve a influência musical do Ravi Shankar, que ocidentalizou a música clássica indiana, porque era É. proibido, né? Um mestre da música clássica indiana, ele não ia escolher qualquer um para ser o discípulo. Era muito difícil você ser aceito como discípulo dentro da tradição Aliás, eu ia te indiana da falar, música clássica cristã. te Era muito interrompendo, complicado. você também aprendeu cítara, né? Com o Marcicano, Alberto Eu Marcicano, fiz citarista, em torno que é muito de um ano e interessante. meio, né, de aula com o Marcicano, ele veio a falecer. É. Mas, assim, esse tempo eu aprendi muita coisa sobre música clássica indiana e vejo muito Ah, que legal. essa riqueza, né, que foi a antiguidade da tradição lá na Índia, né, e que hoje se perdeu, se secularizou demais, se desvirtuou, quer dizer, tá entendeu? Uhum. Então é isso. E ao Agora eu ia mesmo passar a palavra para você, né, que eu estou falando demais. Não, Eu não, isso aqui é Pode não, me isso aqui chamar a é isso mesmo. atenção. Aqui é essa roda mesmo. Não, tô tranquilo aqui. É isso mesmo. E a questão não é a gente finalizar, não é você finalizar, a gente está assim. Uhum. Aliás, quando eu dou aula, eu falo, gente, essa aula não terminou, a gente vai começar, mas fico brincando. É Mas circular, é o que legal. é interessante é que muitas vezes a gente vê um discurso que também é uma questão que me toca bastante. Eu fico pensando, tá? Não tem uma solução, mas o que os taoístas nos textos se evidencia de maneira muito clara é que existe o Dao, né? E o Dao é uma essência. Alguns não querem chamar de essência, mas eu vejo toda hora os comentadores clássicos chineses falar de Xin, né, que é um termo já usado pelo I Ching, I Ching. Uhum. Xin é a essência. Se você não quiser traduzir, o pessoal não quiser traduzir essência, pode traduzir natureza, mas se não quiser traduzir natureza, vai ter que ter outra palavra próxima. Uhum. E a gente tem, vamos dizer assim, com a sociedade e as filosofias pós-modernas, né, negar essa filosofia da essência, porque não existe mais essência, o que existe é a existência, né? Já como os existencialistas já falavam, né? O Sartre. Mas eu não estou dizendo o que é certo ou errado, porque na filosofia não existe o que é certo ou errado, existe buscas, né? Questionamentos, pensamento e raciocínio, né? E ao mesmo tempo, eu creio que a filosofia tem, no caso do ocidental e no caso do oriental, ela tem essas raízes espirituais, né? Se a gente pensar em Platão, ele tem também a doutrina órfico-pitagórica, né? E você vai ver em Plotino, que é um filósofo neoplatônico, uma profunda religiosidade, assim, espiritualidade, né? E no caso de Lao Tzu, alguns não querem, inclusive, enxergar nele a filosofia ou filósofo. Querem enxergar, ele é um sábio, ele é sabedoria. Mas a gente estuda nas faculdades chinesas, na China, Taiwan, né, no mundo oriental, tratando Lao Tzu como um filósofo, porque ele propõe uma questão para a gente, né, como pensar e resgata esses valores que a gente falou de retornar à origem, né, porque para você compreender essa relação harmoniosa com os seres vivos, né, você precisa também redimensionar o que é a ideia de natureza, né? Porque a ideia de natureza no mundo de exploração capitalista, no mundo moderno, onde os recursos parece só tem a abundância, em que você pode explorar, não ter mínimo respeito por nada. Inclusive, você transplanta isso, transpõe isso para a exploração dos homens, dos seus irmãos, né? No mundo de trabalho bastante desumano, né?
Então, você acaba gerando toda uma série de violência, de exploração, que, na verdade, vem, eu acho, né, Matheus, desse afastamento que a gente estava falando, vindo desse processo de decadência, desse afastamento com relação a uma natureza primordial, essa natureza originária, Pantin, né, que ela, na verdade, já está dentro de nós, como você falou bem no exemplo do São Francisco de Assis. Por que a gente podia perguntar, mas como é que ele teve essa comunicação com os animais, se não pelo fato mesmo de que dentro dele há esse espaço, né, da natureza, da energia conectada com as plantas, com os animais, e por isso mesmo as plantas e os animais podem corresponder a essa natureza, né? Entende? Porque ele não obstrui, em chinês a gente, na filosofia taoísta a gente fala não obstrui o Qi, né? E esse Qi que está em mim individualizado, mas na verdade ele tem sua origem no Yuan Qi, no sopro primordial. E esse Yuan Qi não é o Qi que só eu quero, eu tenho e é tudo para mim e ele me constitui. Não, ele é do cosmos. Então essa relação com o cosmos, ela já é evidente na própria palavra Yuan Qi, sopro originário, sopro primordial. E veja aqui também, eu não conheço muito o René Guénon, mas eu sei que o Mircea Eliade foi influenciado por ele, né? Eu também não sei se ele discordou em alguns pontos, mas o Mircea Eliade, num livro Sagrado e Profano, ele menciona muito que o homem xamã, o homem arcaico, ele quer reatar essa relação com a origem, né, através do rito de reatualizar o tempo mítico, né, de você... ou seja, o que é ritual, rito? Que a gente perdeu essa consciência dos ritos, embora isso, para o Eliade, ainda persista, por exemplo, no cinema, no teatro, né, só que de maneira profana, né, não de maneira sagrada. Embora há resquício, sim, desse elemento sagrado no teatro, porque, no fundo, há um desejo o Eliade fala que há um desejo de retornar ao mundo arcaico, né? Mas eu quero que também as pessoas entendam que não é saudosismo, não é no caso do Eliade, não é um saudosismo, não é nostalgia do passado, de voltar aos tempos antigos e não ver as mudanças no mundo presente. Nada se trata disso, não. O Eliade seria muito ingênuo se falasse assim. E ele não é ingênuo, ele diz o seguinte, ele diz que mesmo nas formas do cinema, do teatro, da dança, nessas artes, a gente percebe a necessidade ontológica do ser humano de se conectar, se reconectar com a natureza. E eu acho que esse que é o ponto chave, né, da nossa conversa aqui. O Mircea Eliade, ele não seguiu muito a risca as ideias que René Guénon colocou, mas assim... Foi influenciado. Foi influenciado. Eu gosto muito do Mircea Eliade e sempre que eu posso eu leio e releio. Agora, essa ideia de você... A arte, se você pegar a arte, tá? Se você pegar a poesia, o teatro, a música, todo o fundamento delas é um mesmo fundamento que é espiritual. Elas não são apenas criações humanas racionais, elas são expressões humanas, mas que tiveram uma fonte em planos sutis. Né? É sempre a ideia de estar conectado com o sagrado. Até porque se fala em musas, né? Exato. As musas inspiram, né? Exato. Então, essa relação com o sagrado, né, com as dimensões sutis, elas é que são o start dessas expressões que hoje nós secularizamos a ponto de profaná-las. O George Scruton, né, ele tem uma obra muito interessante que é Por que a Beleza Importa? Em que ele mostra essa decadência do modernismo, né, da nossa idade moderna, essa decadência nas artes, em que
a expressão do belo está sendo trocada pela expressão do vulgar e do feio. Então, todo esse processo de decadência, ela contamina tudo, tanto em governos, em expressões artísticas e assim por diante. É uma coisa geral. Você sabe que, só interrompendo também, mas faz Tá. parte, né? Aqui é o diálogo. O complemento, que o Lao Tzu também pensa assim, que o que gerou na época dele, veja, ele não está vendo nem a nossa época, né? Não está vivendo. Na época dele já havia decadência. Imagina se ele tivesse hoje. Se na época dele já estava decadente, não imagina hoje, né? Mas ele diz que a sagacidade humana, essa astúcia que gera artimanhas, que tramóias, que maquina estratégias para conseguir atingir certo fim com certos meios, né, inadequados. E todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Não precisa nem falar muito. Mas é isso, essa sagacidade humana que vai nos afastando daquela pureza originária, em chinês, chuanpu, né? Chuanpu. Então, essa sagacidade que vai dar naquela ideia de artificialidade, Renwei Zhaozhuo, artificialidade que vai interferir no curso da naturalidade das coisas, né? Quando a gente fala, o sujeito não é natural, porque ele tem algo muito artificial no comportamento, forçoso, forçado, né? Reafirmando essas ideias, né? O próprio Buda disse que na época dele foi assim, olha, esses ensinamentos eles se manterão puros, né? Até 1000 anos. Depois disso vai ser um budismo por cópia, por imitação, e depois vai ser um desvirtuamento. Se você pega, por exemplo, Maomé, no islamismo, fala, os primeiros anos é puro, depois são vai áureos, se desvirtuar. áureos. Então, eu já ouvi falar isso. Então, dentro das próprias tradições, é essa queda. Agora, não há o que fazer. Não vai existir uma melhora. E isso não é nem... não é ingenuidade, né? Se pensarmos nesse resgate da origem, desse religar-se a Deus, isso não é ingenuidade. Aliás, eu acredito que precisa de muita maturidade para você começar a entender esse tipo de relação, como também não é pessimismo ou negativismo imaginar que nada vai melhorar, porque tudo aponta para isso. Então, essas catástrofes ambientais que nós vemos hoje em dia, ela só tende a piorar em quantidade, em intensidade, e por quê? Porque a gente está nesse período e as próprias escrituras já 2000 anos atrás, antes disso, já falava, olha, no final dos tempos vai acontecer isso, no final dos tempos a ciência vai chegar num estágio tão avançado em que as coisas vão começar a mudar. Então, as relações humanas vão se modificar de maneira muito negativa. Drástica. Muito drástica. Então, se a modernidade nos trouxe a ideia do humanismo, que o humanismo seria um afastamento de Deus, né? Porque coloca o homem como centro do universo. O antropocentrismo também. Exatamente. Então, tem até uma palavra que eu aprendi lá no livro do Frídtjof Capra, androcentrismo. Andro em grego quer dizer homem, um homem no centro. E, inclusive, a problemática, isso gera uma problemática. Inclusive, muitos antropólogos já estão questionando a centralidade do antropoceno, eles chamam antropoceno. E isso é uma discussão muito relevante para justamente redimensionar toda a nossa relação com o nosso entorno, não só aquilo que a gente chama de natureza, mas com tudo, né? Sim, quando se fala em natureza, a gente não pensa só na questão ambiente, fauna e flora, mas é o ambiente em que convivemos, né? Agora, então, não vai haver uma melhora, vai haver uma piora até o ponto extremo para que acabe esse ciclo e comece um novo ciclo, um ciclo áureo, né? Agora, e isso é independente da intervenção humana, né? Essas coisas vão acontecer porque elas fazem parte desse processo
e elas já foram ditas aí em profecias, em algumas tradições que batem muito, né? Dizendo que vai acontecer no Você final vê que da Kali Yuga, e é isso. exatamente, Então vai você chegar um momento em que vai ser tão impossível a existência que não vai ter outro jeito, não vai ter para onde fugir. insustentável, Agora, né? exato. Agora tem uma coisa, a ideia do humanismo do homem como centro do universo, tirando Deus, tirando o sagrado, tirando um criador, uma fonte Tirando a primordial. natureza também, né? Não, tirando a fonte Tirando primordial, tudo. porque a natureza ela vem disso aí, ela é um reflexo do criador, né? Do Agora, sagrado, né? essa ideia, então, humanista, ela é uma ideia que ela é ela é contra o sagrado, né? Ela coloca o Contra o homem sagrado. como ela coloca o homem como centro. E agora vamos dar mais um passo, que é do humanismo para o transhumanismo, em que nós nos aproximamos ainda mais da máquina. Então a gente dá um salto, se esse salto é justamente para afastar ainda mais da nossa essência original, daquilo Sim. que era para ser um propósito, a gente está mais desviado desse propósito por conta desse aprofundamento, né, do humanismo nessa fase de transhumanismo, em que não deixaremos de ser assim humanos para ser uma outra coisa também. O humano já afastando a presença sagrada divina, colocando as máquinas e ele mesmo se colocando como Deus, homem, como Deus, mas Deus máquina, né? Deus máquina. Uma espécie de híbrido transhumano. Mas eu acho, ao mesmo tempo, o ser humano... Eu queria voltar também só um pouquinho, e avançar também. Também isso só para o pessoal saber também, no Dao De Jing, do Lao Tzu fala no capítulo 29, que o mundo é um vaso sagrado e não deve ser manejado. Essa frase ainda é muito atual, veja a importância dela. Como que eu entendo? Tianxia, Shan, essa palavra Shan é divino, é sagrado, inclusive já aparece no I Ching. Então, o Dao De Jing, essa tradição que vem lá de Lao Tzu, a gente fala Huang Lao, tradição Huang Lao, porque Huang é a palavra do nome do imperador, o livro do imperador amarelo, Huang Tinei, né, que é um livro clássico que vai dar origem à medicina tradicional chinesa também. E lá também se usa muito essa palavra Shan, que é o divino. A presença do I Ching, no I Ching a presença do divino no I Ching, isso é evidente. Então, se o mundo é um vaso sagrado e não deve ser manejado, veja, nós apenas somos partes dessa grande totalidade, né? Desse grande todo que é divino e que também criou a natureza, que por sua vez também é divina, a criação da própria, né? Então não a gente não está falando de uma criação minha, de uma teoria minha, de uma teoria do René Guénon, né? Exato, por exemplo. Exato. Olha, só para o público entender também, os próprios índios, indígenas, alguns não falam indígenas, são povos originários, eles mesmos reconhecem outras criaturas, outros seres com os quais eles se comunicam, o xamanismo, no caso, estou me referindo, né? Então, quem experimenta alguma coisa ligada ao xamanismo sabe muito bem o que estou falando, né? Eu, inclusive, experimentei ayahuasca dentro do Daime, e tem todo um contexto ritualístico, não é um contexto profano. Uma coisa é você pegar, por exemplo, a ayahuasca e sair tomando por aí com grupos, né? Outra coisa é em rituais. E mesmo no Santo Daime, também tem que ter muito cuidado. Extremo cuidado. Mas eu não vou entrar nessa questão. O que eu quero enfatizar é que se o mundo é um vaso sagrado, né, há uma relação entre nós e o mundo, né, entre nós e a natureza, que o taoísmo tem a contribuir ainda hoje, nos dias atuais, para... eu não gosto também da palavra resgatar, porque parece que a gente é meio saudosista, né? Mas é para redespertar, é algo que já está dentro de nós, é algo que já está dentro, inerente. Os taoístas falam, é algo inerente. Depois os budistas vão falar
a mesma coisa, né, Matheus? Então, não é algo que você vai forjar, que você vai criar, porque senão você cairia nessa coisa da criação artificial do humano. Mas é algo que já se encontra, né? Por exemplo, você vê que a pandemia nos afastou, só um exemplo bobo, mas é muito evidente. A pandemia fez com que todo mundo ficasse em quarentena, né? Depois que o vírus da Covid arrefeceu um pouco, todo mundo já queria se encontrar, né? Se socializar, né? Conversar, participar de eventos, de atividades. Ou seja, é uma necessidade vital da vida, né? A gente, quando está vivo, a gente ser, né, dentro do mundo numa relação. Eu acho que essa palavra é muito importante, a relação. Né? Relação não mais só... Claro, a gente sabe que também tem muitas manipulações via mídias, enfim, que a gente falou antes. Mas a relação mesmo humana, de você encontrar um amigo, você encontrar uma outra família, de você encontrar um grupo social e, às vezes, lutar por um ideal, né? Eu acho que tem tudo... acho que é porque nós somos humanos e somos sagrados nisso. Acho que isso que é a maravilha de estarmos vivos. E eu já estou até poetizando, né, um pouco. Mas é isso. Não, sim, Né? sem dúvida. A gente já está se encaminhando para o final, mas... Esses planos de contenção, né, na pandemia acabou tendo um resultado nefasto também, porque um impacto muito na saúde mental das pessoas. Houve uma crescente, uma explosão de transtornos mentais por conta dessas medidas de contenção dentro da pandemia. Tá? E eu sei disso porque eu trabalho também com psiquiatras e psicólogos, então já debati muito isso, já estudei muito isso, por conta do próprio trabalho. Eu sei que a gente está no final, ou partindo para o final. Mas se você tiver alguma coisa. Eu tinha separado um texto aqui. Podemos ficar mais 10 minutos. Legal. Eu só quero trazer uma relação. Eu acho que é difícil, as pessoas que não são cristãos, que não têm conhecimento de leitura das escrituras, ou até mesmo muitos cristãos, eles não percebem algumas coisas e não conseguem chegar em alguns pontos que eu acredito que são vital, por exemplo, pontos que fala do próprio relacionamento do Criador com o homem e com a natureza. Então, se pega, por exemplo, trechos, pega Mateus, capítulo 6, pega versículo de 26 a 30, Jesus Cristo diz assim, né? Ele está exortando a população, falando de que o Criador, de que Deus, ele tem uma preocupação e um cuidado com os seres humanos. Então, ele diz assim, olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, que tudo está na dependência do Criador, né? Então, Deus, toda a natureza, todas essas criaturas, elas não são esquecidas por Deus, muito pelo contrário. Certo, não são esquecidas. E tem um texto de Jó, depois eu vou ler uns trechinhos, que vai reafirmar isso aí. E eu percebi nesse verso. Sim, pode ler se quiser agora. De Cristo, só fazendo o adendo aqui, nesse trecho aqui que Jesus fala, que ele continua, né? Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Por quê? Porque a existência de uma planta é bem menor do que a nossa, na relação do tempo. Sim. Então, ele fala assim que nós temos pouca fé e por estarmos afastados de Deus, né, do Criador, então a gente acredita que podemos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Né? Podemos, sim, de certa forma, ter aquela ideia do co-criador, criarmos com Deus, né? Mas
O humanismo fez com que o homem se afastasse de Deus e esse afastamento força o quê? Força uma independência do homem. Eu não sou mais independente de Deus, eu sou completamente independente. Só que nessa minha independência, eu acabo me afundando mais nas minhas próprias contradições e nas contradições do meu tempo, né? Uhum. Então, não tem como não ser dependente. Então, é assim, nós não Tanto temos que, domínio, nós não ó, temos domínio sobre o nosso próprio corpo, a gente não tem domínio sobre o nosso levantar e o nosso sim, deitar. Né? Então, isso tem que ter uma força por trás disso. Isso tem que ter uma outra coisa. Então, só para finalizar, eu quero aí depois eu ler acrescento. isso, eu quero ler um pequeno trecho aqui, Uhum. de Jó, o livro de Jó, no capítulo 38, depois tem o capítulo 39, o Jó ele começa a reclamar muito, né, murmurar pelo estado que ele está passando, né? E Uhum. Aí Deus ele resolve responder a Jó, né? Uhum. E ele faz uma listagem de coisas, mostrando para Jó Uhum. o que ele é, como é a relação dele com o homem e com tudo que existe. Uhum. Aí ele diz assim: quem é este que escurece os meus planos com suas palavras ignorantes? Então é Deus perguntando para Jó. E aí ele continua: levanta-se como homem e cinja-se. Eu farei perguntas e você me dará as respostas. Aí ele começa: porventura caçará tu presa para a leoa ou saciarás a fome dos filhos dos leões quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Então, essa relação, Deus está mostrando o que para Jó? Que, olha, eu cuido de tudo. Eu alimento os animais. Essa ideia que nós temos de cadeia alimentar, de equilíbrio natural, isso é próprio de Deus, entendeu? Então, existe essa relação do próprio Criador com as suas criaturas, com a própria natureza. A coisa não é largada, não é aleatória, né? Da mesma forma que é como o homem. Então, esse trecho Sim. de Jó, quem tiver oportunidade, leia, é muito interessante, né? E ele vai Ah, falando de vários animais, né? E as asas da avestruz batem de forma selvagem, ela deixa os seus ovos no chão para eles serem aquecidos na areia. Aí ele fala do voo do gavião pela tua inteligência, que ele estende as suas asas. Então, tudo isso faz sim. parte dessa dependência do Criador, dessa fonte de tudo, né? De tudo que É. existe. E o público E precisa essa entender. e o homem ele se tornando independente, ele acaba errando porque ele vai querer fazer por si mesmo, só que o homem não tem domínio sobre si próprio e não tem domínio, jamais terá domínio Isso que sobre a você está natureza. falando no taoísmo se conceitua como artificialidade humana. Exato. E é o que a gente vai produzir. Vamos produzir os nossos próprios monstros, É. os Eu, nossos próprios eu queria demônios. só desdobrar um pouco para o público entender que, vejam, no próprio. Existe uma convergência entre o cristianismo, o xamanismo e o taoísmo, por incrível que pareça. E onde é que está esse ponto em comum? Né? Primeiro, na aceitação de que nós não somos os mais importantes. Nós, seres humanos, não somos importantes. Somos importantes, sim, mas não somos os únicos importantes. E quando a gente fala do antropocentrismo ou do humanismo, a gente não está desvalorizando o homem, muito pelo contrário, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, com o avanço das ideias do iluminismo, né, eu também estudei um autor iluminista, como exemplo, Barão de Roubar, né? Ele falava disso, não existia para ele sagrado, Deus, é um ateu mesmo, sabe? Mas veja, a questão aqui não é quem está certo, quem está errado, né? Se o ateísmo, o ateu está certo, errado. A questão é que é muito simples. Nós simplesmente não somos o centro do universo. Tá Exato. certo? Nós não somos o centro. Tem outras galáxias, tem outros seres, até tem, provavelmente existem sim seres de outra inteligência, e existem nossos companheiros aqui, animais, plantas.
a fauna, a flora, a vegetação. E os xamãs, os nossos povos originários sabem muito bem que ali não é simplesmente um objeto, existem, sabe, existem seres com consciência. E a sensibilidade nossa, que está muito embotada, não percebe isso. Agora, essas criaturas, você também citou lá na Bíblia, né? E a Bíblia, gente, não é uma coisa que só revela-se dogmaticamente. Claro que há usos para isso, tem manipulações, a Igreja Católica fez isso, a história das cruzadas. Veja, muitas destruições foram feitas em nome de Deus, em nome de Jesus, assim como também em nome de, né, não há budismo totalmente puro, né? O budismo também tem manipuladores lá, né? Quem sabe? É por isso que a gente precisa ver, separar o joio do trigo, ver o que há de realmente de crístico, e aí eu entendo Cristo, consciência crística, que até vocês, se vocês procurem na Bíblia, tem uma bibliografia muito legal que eu poderia dar, que é vocês sabem, conhecem o Paramahansa Yogananda, né, que é aquele cara que escreveu a autobiografia de um yogi. Ele mesmo fez um comentário a várias passagens da Bíblia, com uma profunda sabedoria e até associando com o livro do Bhagavad Gita, que ele também comentou. Tem esse livro já publicado em português, procurem, gente. Então, existe uma dimensão do cristianismo, eu vou até citar os nomes, Thomas de Kempis, Imitação de Cristo, onde ele ensina a humildade, mas, claro, que ali você tem uma visão, né, cristã, mas que essa humildade que também a ver com o esvaziamento da minha própria vontade, isso converge fundamentalmente com a ideia do vazio do Tao, né? Em chinês a gente fala Qian Shui, esse Shui é vazio em chinês. Qian Shui quer dizer humilde. Então, olha só, já está na palavra, né? Shui é vazio, Qian Shui é humilde, né? E justamente, acho que a grande mensagem de Cristo, né? Não, eu até separo, não a religião dogmática, institucionalizada e tudo mais, que também existe, claro, mas aquilo que está, né? Você lendo a Bíblia, você sentindo a Bíblia, assim como você lê o Dao De Jing, você sente o Dao De Jing, lê o Bhagavad Gita, sem filiações, né? Assim como um leitor mesmo, você vai ver que ali há verdade, né? Não a verdade com V maiúsculo, que eu quero pregar para todo mundo, não nesse sentido, mas há é isso que a gente está falando, a gente vai encontrar lá nos indígenas, a gente vai encontrar no taoísmo, a gente vai encontrar no budismo, só que com outro nome, né? E a consciência de cada ser humano, ela, se for aberta para, sabe, e transpor as barreiras que separam, por exemplo, vai falar minha religião é melhor que a sua, aí começam as brigas em religiões, brigas de filosofias, que é muito inútil. Esse espírito de rivalidade que ainda existe, né? Só existe porque o ser humano se autoapega demais. Existe a ideia do autoapego também, tanto no budismo como no taoísmo. E esse autoapego é que gera, né, essas disputas inúteis o meu nome, o nome do meu Deus é mais do que o seu, né? A gente vai cair de novo na violência. Na época de Lao Tse existia também essas disputas, assim como existiu na Idade Média aqui no Ocidente, existe ainda hoje, e eu acho que a gente precisa aprender a respeitar a pluralidade, né, de visões distintas, né? E esse é o meu pensamento. Tá? É bem isso mesmo. Da mesma forma que, sim, de fato, a religião, a instituição, eu tenho que separar, né, a instituição, né, ou as instituições daquilo que deveria ser a religião propriamente dita, que seria religar o homem a ao essência da Criador e religião tudo que eu estou mais. me Exato. referindo, né? Então, Das religiões, né? Então, de fato, existem aquelas pessoas que fazem uso disso para manipulações, é claro que existe. Nós tivemos os grandes escândalos e tal, mas tudo isso o próprio Jesus já falava, né, que no final dos tempos haveriam escândalos, né, e René Guénon, ele faz uma citação interessante assim, como o próprio Cristo diz, né, que não tem como evitar esses escândalos, não tem como evitar esse tipo de coisa, porque está escrito e isso
está para acontecer e vai acontecer. Agora, ai daquele por quem vem os escândalos, né? Daquele que é causador desses escândalos. Então, sim, de fato, assim, essa problemática, mas isso faz parte dessa corrupção toda, né, própria da queda, né, dos falsos profetas nos finais dos tempos, da palavra desvirtuada e tudo mais, né? E a gente pode ver isso em outras tradições também. Agora, Só para não para esquecer, não, senão eu vou esquecer. O índio Sioux, eu não lembro o nome, se era Alce Negro, citado pelo mitólogo Joseph Campbell, no Poder do Mito. Eu li esse livro há muito tempo. Eles falavam dessa relação violenta do homem em relação à natureza, né? E sim, que conclamava, o índio conclamava, o xamã conclamava. Eu não lembro bem as frases dele, mas eu lembro do sentido, né? Que a terra é essa ser sagrado, né? A terra é ser sagrado, né? E que precisamos valorizar ela, ter uma relação com o outro, no caso ela e os outros, né? Ou seja, descentralizar o homem como centro do universo, né? Eu acho que a gente está numa transição, numa época de transição, para rever nossos conceitos, para questionar. Eu estou questionando aqui, eu não tenho resposta. sim, sim. Eu só tô lançando, né? E é isso aí. Então, eu acho que. Mas você quer falar mais alguma coisa? Só. Não, eu acho que é só finalizando mesmo. Se a gente pegar, então, esse estado primordial do homem, de harmonia e perfeição, o propósito de Deus, o Criador, era o quê? Eu criei o homem é a coroa da criação, e eu vou dar a ele todo um ambiente, né, rico em fauna e flora para que ele pudesse cuidar, para que ele nomeasse e cuidasse de tudo isso. Quando o homem, o ser humano, errou e entrou todo esse processo de queda, não teve mais como ele lidar com isso, então veio toda essa desarmonia, Isso, a né, na qual desarmonia, nós vivemos. a imoderação, Então, né? O então taoísmo é a assim, imoderação. Isso, essa é a a relação que nós temos hoje, né, com a natureza, uma relação de só para desarmonia por conta de um processo de afastamento do Criador da nossa as pessoas essência. aí que estão nos escutando, eu vejo aqui alguns comentários e tal, mas só para esclarecer também, no taoísmo, tem o Wang Bi, o comentador clássico do século II, ele sempre gosta de usar nas aulas, né? E ele não tem nada de conservador, não tem nada de... Né? Então ele diz o seguinte, não é o Dao que nos abandonou, foram nós mesmos que nos abandonamos o Dao, né? Nesse processo de constante afastamento e distanciamento e de Exato, artificialização. Só exato. que existem, inclusive, filósofos importantes atuais que querem embaralhar e minimizar essa ideia de natureza e civilização. Mas se você voltar aos textos taoístas, né, e não tem nada de tradicionalismo e conservadorismo aqui na minha posição. É simplesmente se você for fiel de ler os textos chineses, porque as pessoas não leem os textos chineses, né? Não lê o Wang Bi, não lê Ressangon, não lê É os o que, filósofos. é o que É acontece o que o nas René Guénon deve escrituras. fazer, né? Porque o René Guénon, ele conhecia sânscrito, né? Ele lia... Uhum, sim. Sim, É o pode que, falar. é o que acontece com as escrituras, né? Então existe um preconceito enorme, né, com relação à Bíblia, com É, relação às escrituras. Então as pessoas elas nem procuram saber ou entender o que é é, aquilo que é todo esse apanhado de conhecimento, de exatamente. tradição antiga, de conhecimento antigo, e tem tudo. A Separar Bíblia o joio do trigo, né? a Bíblia é uma coleção de livros, tá? De Uma livros. Tem coleção de livros lindos livros, lá, exato. E aí você vai Eclesiastes, encontrar Salmos, filosofia, você vai encontrar poesia, poesia, você vai encontrar esses gêneros todos que nós... Tanto que Apocalipse, né? William Blake. William Blake disse que a Bíblia é o grande cânone da civilização E ocidental. Dostoiévski é baseado na Bíblia. Não, Todo os Dostoiévski. grandes, os grandes Os escritores, grandes os escritores, grandes Blake, poetas como você beberam falou. dessa fonte, Dante, Camões, Dostoiévski, e assim por diante. Sim. Então, o Blake está muito certo em ter dito isso, né, de que a Bíblia é um grande cânone da civilização ocidental.
Agora, infelizmente existe ainda esse preconceito e tal. Eu acho que não, acho que as pessoas têm que ler a Bíblia, têm que ler com uma cabeça aberta, com o Você coração sabe que, ô, aberto, Matheus, para eu começar a fiz entender isso. um pouco o É, propósito do que é, você de sabe que eu entender fiz não apenas isso. o ser humano e a Eu sua tive que relação fazer com isso. o mundo, É. entendeu? Eu até li palavras em grego ali, porque realmente você vai ver convergências entre o que o Jesus Cristo está falando ali. Não estou falando da igreja, não estou Sim, falando sim. de Estamos falando ordens, das escrituras, estamos falando da estamos falando da fonte. escritura. Esquece um pouco o Exato. placa de igreja. E as pessoas Né? pensam nisso, né? Ah, o movimento evangélico. Não. E o que está em Jesus, o que está na Bíblia, e tem muita correspondência com o taoísmo, sim, gente. Tem, simplesmente, é só vocês lerem, né? É claro que tem diferenças também, porque são contextos, como a gente falou, Sim, usa sim, sim. nomes diferentes, conceitos diferentes, mas tem muitas convergências. E eu acho que a gente está num momento, numa época em que vou terminar então, né, para a gente encaminhar a final, em que a gente, o ser humano, primeiro, ele não está mais conectado. Aliás, é falsa conexão, né? A gente está conectado com Exato. tudo, a globalização, mas não está se conectando com a naturalidade, com a natureza originária, Pantin, através da meditação, através do silêncio. Olha só outra palavra. Essa atividade do silêncio já foi praticada lá pelos os padres lá do deserto. Tem vários também, inclusive tem um nome como chama. Aquele que escreveu A Escada do Céu, esqueci o nome. Eu li assim. João Clímaco. João Clímaco. Né? Então, leiam A Escada do Céu, vocês vão perceber que ali também existe uma proposta de meditação. Né? Leia o Thomas de Kempis, Imitação de Cristo, também uma proposta de meditação, só que, é claro, é diferente o método, mas a essência é a mesma. A essência é o silêncio. Como diz Lao Tzu no capítulo 16, retornar à raiz é o silêncio, Tim. Né? E retornar ao silêncio é destino, é a vida, é a fonte da vida. Né? É por isso que você vê Buda se iluminando debaixo da árvore, passando por meditação, né, um processo de autoexame, vem com as ilusões, e você vê Jesus lá no deserto. Quantos dias? 40 dias, né? Tá lá, dias de jejum, né, num ambiente inóspito, né? Mas justamente para começar a sua trajetória. É isso. E os taoístas fazendo também o seu bigu lá, no templo lá, os budistas também fazendo nos retiros, os indígenas também fazendo seus rituais de concentração com a ayahuasca, a mesma coisa, sim, só que eles usam a substância, porque a substância é sagrada, eles sacralizam, não é algo que você usa lá, não é como nos grupos urbanos que existem por aí, que até causam problemas psíquicos de loucura, esquizofrenia, e só pensando em ganhar dinheiro. Né? Nos casos dos indígenas. E também tem indígenas aí que eu não vou nem falar também, que também estão meio esquisitos aí. Mas há outros e outros que ritualizam de maneira certa, sagrada, sim, numa relação, né, não profana, mas sagrada, né? Com cuidado, porque os seres humanos precisam ser cuidados, né? Não posso falar para o Matheus, vamos lá tomar uma ayahuasca. Não, assim, na casa do Matheus, assim. Né? E tem que ter cuidado com essa substância. Então, mais para uma pessoa que tem um problema ligado à esquizofrenia e tudo. Mas, enfim, isso é outro papo. Eu acho que, então, vamos finalizando. Só para o pessoal saber. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que nos ouviram. A Matheus, que trouxe muitas referências, principalmente o René Guénon, um autor polêmico, como tudo, mas muito importante ainda. Está sendo publicado coisas, né, dele. E também aviso para vocês de que o 11 de agosto nós vamos ter uma turma de filosofia taoísta, tá? Se inscrevam, vão lá no meu site, vejam informações na parte dos cursos, meu site omandarimtaoismo.com, tá? Então, gente, muito obrigado, bom domingo para vocês e a gente vai se ver na próxima. Também. Agradeço a todo mundo. Grande abraço. Obrigado.